português e espanhol são muito parecidos, tá? São parecidas, né? São duas matérias, ou dois idiomas, né? Muito parecidos. E os dois trabalham, claro, com a mesma estrutura, tá? O que a gente tem de interessante no espanhol e no português? Por isso que é bom que você entenda que os dois são muito próximos, porque a base de gramática é a mesma, tá? Da mesma forma que a gente tem no português morfologia, sintaxe, classes de palavras, no espanhol também eu vou ter isso, tá? Eu tenho toda a morfologia, que é o emprego das classes de palavras, tenho a sintaxe, tudo da mesma forma. Tá, e para a prova, o que eu tenho que fazer? No edital, você vai perceber que no edital você não vai ter assim os editais que trabalham para concurso com língua espanhola. Dificilmente você vai ter assim conhecimentos muito específicos. As provas, a tendência das provas é cobrar o emprego das palavras, tá? Mas não assim a regra muito gramatical, pensando muito na parte semântica, no uso contextual e também questões que envolvem a compreensão. Então, basicamente, você vai ter questões que cobram de você ou pelo menos um conhecimento de vocabulário, e aí a morfologia vale a pena ser estudada mesmo, e a parte de compreensão. Então, é uma parte do português, vou falar português várias vezes, tá? É uma parte do espanhol que você pode comparar com o português, tá? E a comparação é legal porque para você entender o que é semelhante e o que é bem diferente, porque nós temos muitas semelhanças entre o português e o espanhol, mas temos as diferenças. Aí vem comigo, olha só. Aí é que mora o perigo, tá? Por quê? Vamos pensar agora aqui, ó. Nós temos o espanhol, que está aqui, nós temos o português, tá? Então, quer dizer o quê? Nós temos mais ou menos aí semelhanças entre eles e vamos ter diferenças, tá? Como é que funciona isso? Mais ou menos em torno de uns 70% de semelhança entre os dois idiomas, tá? Mais ou menos. E uma diferença aí mais ou menos de 30%, tá? Então, o que vai acontecer? A banca, ela vai cobrar de você textos, vai te dar um texto de apoio e fazer questões sobre isso. Ela pode cobrar uma questão que esteja nesse nível aqui? Com certeza ela vai colocar, porque ela pode cobrar o que é uma coisa mais básica. Mas também ela vai cobrar o que está aqui nesse meinho, tá? Que daí é vocabulário, aqueles falsos amigos, sabe? Que são os falsos que a gente fala que são os cognatos falsos, que a gente acha que é uma coisa e não é. Então, a gente entende que a lógica é diferente, tá? Eu tenho algumas palavras que elas escrevem iguais, mas são diferentes. Por exemplo, tá? Se eu escrever aqui para você, ó, vou colocar aqui no quadro, tá? Essa palavra aqui, ó, tá? Beleza. Opa, aqui, ó. Essa palavra aqui no português, borracha, beleza, borracha é para pagar alguma coisa, né? No espanhol, eu leio borracha. O que é isso? É uma pessoa que está bêbada. La mujer está borracha, tá? Bêbada, tomou todas, tá? Então, veja que você vai encontrar várias palavras que na escrita são idênticas, mas na hora de você verificar o valor semântico, não é a mesma coisa, tá? Então, o que eu vou fazer nesta aula? Eu quero que você entenda, então, algumas classes de palavras. A ideia é você verificar mais o conceito e algumas características básicas e entender o que eu posso ter de diferença em relação ao português. É basicamente isso. Não é gramática de você saber regra gramatical igual ao português, por exemplo. É de você entender a classe de palavras, para que ela serve, qual é a finalidade que ela possui. Então, vai comigo lá a tela? Olha só. Começando aqui com os artigos. Inclusive, eu até coloquei em português para você não se confundir, tá? É a mesma coisa. Os artigos, eles têm a mesma dinâmica no português. O que eles fazem? Os artigos acompanham o substantivo ou qualquer termo que tenha valor de substantivo. Então, veja que é a mesma coisa que eu tenho no português.
indicando-lhe gênero e número. Ó, a mesma coisa. No português que eu tenho o quê? Eu tenho gênero feminino ou masculino, número singular ou plural. Então, é a mesma coisa. Tá. Exemplos aqui básicos, ó. Trouxe exemplo e já a tradução do ladinho. El coche está roto. Então, eu tenho aqui, o carro está quebrado, tá? Então, aqui eu tenho esse ele, que vai ser o meu artigo o aqui. Coche está roto, o carro está quebrado. Veja que é igualzinho à estrutura do português. Eu tenho o que aqui, ó? Verbo pra cá e sujeito, ó. Corta aqui. A mesma lógica, tá vendo? Então, enquanto a estrutura, o português e o espanhol eles são idênticos. Outro exemplo. Los coches están rotos. Aí eu tenho o plural, tá? Então, esse ele, do jeito que tá, é o nosso o. E o plural dele é los. Então, veja que tem já vai marcando isso daqui, ó. Que parece uma coisa, mas não é. Então, já marca essa diferencinha aqui. Maravilha. Aí, continuando. La clase estava muito divertida. A classe estava muito divertida, tá? A aula, né? Que classe é aula. Las clases estavam muito divertidas. As aulas estavam muito divertidas. Então, veja que aqui eu tenho el e los, que é o nosso os, lá e las, que é o nosso as. Então, eu tenho el, los, la, las, o, os, a e as, tá? Que é 10 artigos aqui. Continuando. Aí, a classificação também existe em definidos e indefinidos. Da mesma forma que a gente faz no português, tem a mesma lógica, tá? Então, o conceito é o mesmo? O conceito é o mesmo. Então, eu tenho artigo definido, artigo indefinido, e eles são aqui, ó. Aqui, el, los, la, las, unos, una, unas. A mesma coisa, tá? Então, por exemplo, el hombre, los hombres, la mujer, las mujeres. Un hombre, unos hombres, una mujer, unas mujeres. Tudo igualzinho, tá? Aí uma observaçãozinha aqui legal, ó, só para você entender isso daqui. Quando a gente usa os definidos, a ideia é trazer o sentido mais específico, tá? Então, ó, os definidos, a ideia é sempre especificar alguma coisa. E os indefinidos dá uma ideia de algo genérico, tá? Então, veja a importância aqui, ó. Por exemplo, la escuela de mi hijo se ubica cerca de la iglesia. Aí eu leio assim, a escola do meu filho fica, tá? Se ubica é fica, cerca é perto da igreja. Então, não é qualquer escola, é a escola do meu filho. Então, vou ter que usar essa ideia aqui. Hay una escuela cerca de la iglesia. Quer dizer, tem uma escola ali perto. Qual? Sei lá. Eu sei que tem, mas não sei nem qual que é. Então, essa é a ideia básica, igualzinho no português também. Continuando aqui, alguns casos particulares agora. Olha só. Quando é que a gente usa o artigo mesmo, tá? E pensando agora em algumas situações importantes. Então, quando você tiver horas, dias da semana e datas, tem que usar o artigo determinado. Então, por exemplo, son las 10 em ponto. São 10 em ponto, tá? Aqui, deixa eu até destacar de outra cor aqui. Vou destacar aqui, son las 10 em ponto. Voy a llegar a tu casa el martes. Aqui, ó, olha só, el martes que é na terça, tá? Então, eu tenho um dia da semana aqui. Nasci el 8 de outubro, nasci dia 8 de outubro, tá vendo aqui, ó? Então, ele vai acompanhar aqui muito bem. Continuando. Diante dos números que indicam as horas, usa-se artigo e se omite a palavra horas, tá? Então, posso fazer isso daqui, ó. Son las 4, tá? Em vez de falar son las 4 horas, eu posso falar son las 4, tá? Aí, você vai entender que é isso daqui. Palavra dia de semana também a gente usa, né? Ó, el domingo voy a la playa. Aqui uma observação é o seguinte. No português a gente fala assim, né? No domingo. A gente usa a contração. Opa, deixa eu apagar aqui, ficou feio. No domingo. No português a gente usa domingo. E esse no é o em mais o. No espanhol, eu só uso el domingo, como se fosse traduzir o domingo, tá? Não tem no espanhol, por exemplo,
em el domingo. Isso aqui não existe, tá? Então, fica desse jeitinho aqui. Continuando. Quando nós temos, então, agora lugares, tá? Nome de uma pessoa, de um país, de uma região, nome de alguém ou de alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Itália é um país muito tradicional. Aqui, agora a semântica, tá? Isso é importante que você entenda. Quando eu falo Itália é um país muito tradicional, eu falo da Itália mesmo, do país, da parte geográfica. Agora, olha essa frase aqui. La Italia del Norte tiene muchos paisajes naturales. Aí eu estou especificando, não é a Itália o país inteiro, eu estou determinando algo. Então o artigo aparece aqui, tá? Algumas palavras já nascem com artigos, né? La Habana, la Argentina, la Índia, los Estados Unidos, el Japão, que já existem com o artigo aqui definido antes deles. Continuando aqui, palavra tratamento agora, então vamos lá. El Capitán Martín llegará esta tarde. El Capitán, que eu tenho uma forma de tratar alguém, tá? La Senhora Rodrigues, também, foi a la oficina. Marque lá, ó, isso aqui é uma palavra bem boa, tá? Oficina em português é escritório, não é nada de oficina mecânica, tá? Oficina é escritório. Don Juan é um personagem de ficção. Então não coloca nada, tá? Antes de Dom, a gente não coloca nenhum tipo de artigo aqui, tá? Continuando, cacofonia, o que acontece, tá? Cacofonia é quando a gente tem um som, tá? Isso tem a ver com a pronúncia. Pronúncia, tá? Então aqui, por exemplo, a palavra água, ela é feminina. Mas se eu for colocar o artigo dele, vai ficar assim, ó. Lágua, esse A. Para evitar esse som estranho, você pode encontrar no texto, por exemplo, el água, só que essa palavra aqui, ela é feminina, tá? Seria a água. Esse el é para evitar esse A aqui, igual el alma, em vez de ficar la alma. Um águila, um nada, para evitar esse A, tá? Mas continuam sendo femininos, tanto que no plural, ó, las águas. No plural, não tem problema, posso usar o lado bonitinho, tá? Las águilas, tá? Então, se você encontrar no texto, por exemplo, el alma aqui, não é masculino, é feminino, mas por causa da cacofonia, a gente acaba usando isso daqui. E os artigos não precedem adjetivos possessivos, tá? Então, por exemplo, mas precedem pronomes. Então, olha só, os meus CDs. Em português, a gente fala os meus CDs, beleza. Só que em espanhol não, eu falo mis CDs, assim, tá? Ou eu posso falar los míos, mas nunca los mis CDs. Aqui tá o quê? Incorreto. A minha família fica só mi família, só, não é la mi família, tá? Então, aqui fica incorreto. Essa é a ideia do artigo aqui. Então, o que a gente viu aqui? Para mim, um pouquinho. Você viu que nós temos aqui os artigos bem básicos, né? Temos lá artigos que são definidos. Vamos pensar agora aqui, ó, os artigos que são definidos e indefinidos. E no português, nós não temos agora o que eu vou falar para você, que são os artigos neutros, tá? A gente tem o lo, que é um artigo neutro, que no português não tem, mas no espanhol tem. E esse artigo neutro, nós temos alguns usos bem importantes, tá? Então, o artigo neutro, ele não é só um artigo que você vai usar de qualquer jeito, ele é um artigo importante e o artigo neutro, ele vai ter um uso bem comum no espanhol. Então, vá lá comigo à tela, olha só. O artigo neutro, lo, tá? Então, veja a frase, para ficar mais prático. Lo mejor de la vida es viajar. Eu tenho aqui, ó, o melhor da vida. Veja que quando eu falo o melhor da vida, eu não estou me referindo a alguém, masculino ou feminino. Eu estou apenas de forma neutra falando o melhor da vida, de forma genérica, tá? Aqui, lo más interesante es estudiar sempre. O mais interessante. E também temos com a equivalência aquilo, por exemplo, ó. Lo que más me gusta es salir por la noche. O que eu mais gosto é fazer isso. Então, ó, lo que más me gusta é alguma coisa, tá? Algumas expressões coloquiais agora, olha só, tá? Que a gente usa o lo em muitas situações coloquiais, tá?
mas ele não tem variação, ele é neutro, sempre lo. Lo lindo es este coche, como este carro é bonito, tá? Uma expressão que a gente tem aqui. No me di cuenta de lo lejos que vivaria, quer dizer, não me dei conta, não me dei conta de como Maria mora longe, tá? A expressão aqui. Fíjate lo divertido que foi o passeio. Veja que divertido foi o passeio, tá? Então, cuidado que a gente tem várias expressões coloquiais dessa maneira aqui. Muito bem. Agora, substantivo. Para mim aqui um pouquinho, tá? Falamos então dos artigos. Agora, falar um pouquinho do substantivo, tá? De uma maneira também bem básica aqui. O que que você vai cuidar? Então, aqui nos artigos, você vai destacar o seguinte, que nós temos os artigos que são definidos. Vamos pegar as canetas aqui. Essa aqui. Nós temos aqui, ó, os artigos definidos, tá? E indefinidos, tá vendo? Que é os que a gente fala que é os determinados e determinados. Então, a gente tem aqui os artigos igual no português. E o lo não, tá? Que o lo é um diferencial que a gente vai encontrar aqui. No substantivo, você vai ter que cuidar agora. Basicamente, é com a ideia de gênero, para você saber a ideia de masculino e feminino, tá? Porque nós temos palavras no português que são masculinas, no espanhol são femininas e vice-versa, tá? A gente tem isso daqui mesmo. Mas a ideia geral é a mesma. O conceito de substantivo é uma palavra que dá nome a alguma coisa. Basicamente é a mesma lógica. Então, vai lá comigo à tela. Olha só. Já comecei direto, então, com esse gênero. Por quê? Porque o que importa pra gente é isso, tá? Aqui você vai agora marcar esse macetinho lindo aqui, ó. Masculinos. Quando tiver uma palavra terminada em arre ou hambre, quer dizer que eu tenho uma palavra que é masculina e parece que é feminina, mas não é. Então, por exemplo, olha só, nem sempre, geralmente mais é com esse arre aqui, tá? Que ele confunde mais aqui. Então, vamos para os exemplos aqui, ó. Um paisaje esplêndido. No espanhol, paisagem é masculino, né? E em português, feminino. Aqui está o alambre que pediste. Aqui é o alambre, beleza, o arame tá bem bonitinho, tá? E aqui vai essa regrinha, ó. O que é arre é masculino em espanhol e feminino em português. El viaje, el homenaje, tá? Então tá aqui. Os dias da semana também, as cores, tá? Meses, números também são todos masculinos. El verde, los martes, el enero, el cuarto, tá? Então, aí nós temos o seguinte, ó, nós temos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. O que é isso aqui? Dias da semana, tá esperto, né? O sábado e domingo ajudou aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, segunda, lunes, martes, terça, miércoles, quarta, jueves, quinta, viernes, sexta e sábado e domingo, tá? Para já aproveitar aqui os dias da semana. Muito bem, continuando. Também aqui são femininos terminados com umbre. Então, veja que a gente tem agora o seguinte, ó, é o contrário, tá? O umbre é feminino em espanhol e masculino em português. Então, vamos lá. Las costumbres, las legumbres, tá? Exceção, claro que tem igual no português. Achou que não? Tem sim. E as letras são femininas, tá? La A, la B, la C, la D e continua ali, tá? Essa é a minha base. E chegamos aos adjetivos. Maravilha! Comigo aqui agora ao quadro. Eu ia falar tela, já tô na tela, né? Tá, ao quadro. Falamos agora, então, dos adjetivos. Vamos seguindo uma sequência aqui bonitinha, tá? Adjetivos, da mesma forma, o que eles fazem? Adjetivos, eles caracterizam, tá? E eles qualificam alguma coisa. Então, a ideia é a mesma, tá? A mesma perspectiva, a mesma dinâmica, a mesma coisa, não muda nada, tá? Então, você vai ter uma classe que vai ter a função primordial de caracterizar alguma coisa. É isso que eles fazem, tá?
E o que importa é o que eles atribuem de sentido quando eles caracterizam. É isso que tem mais valor. Então, tela de novo, vai lá. Então, temos o seguinte, ó. Olha um exemplo. La camisa amarilla, que é a casa amarela. Aqui eu tenho o meu adjetivo. El árbol amarillo, então eu tenho aqui, ó. Em português, árvore é feminina, né? Em espanhol, árbol é uma palavra masculina, tá? Só para você entender aqui. Então, ele vai fazer o quê? Ele é modificador, sim, porque ele caracteriza, ele concorda com o substantivo sempre, tá? Essa é a base que eu tenho do adjetivo. Continuando aqui, aí temos algumas apócopes. Apócope é uma supressão, tá? Muito comum que acontece em alguns momentos, que a gente tem que saber que ela existe, tá? Então, por exemplo, olha essa palavra aqui, essas palavras. Todas terminam com o. Alguno, bueno, malo, ninguno, primeiro, postrero, terceiro e uno. O que acontece? Eles vão perder o o, mas não muda o sentido, tá? O sentido é o mesmo. Então, em vez de eu falar para você assim, ó, alguno chico, eu não falo alguno chico. Tira esse o e coloca o acento aqui. Então, fica algum é de alguno, buen é de bueno, mal é de malo, ninguém de ninguno, primeiro de primeiro, tá? Então, só para você saber que quando tem uma apócope, ela é muito mais decorrente da pronúncia. Então, não muda o sentido. Se você encontrar no texto um alguno e um algum, é a mesma coisa, tá? O sentido é o mesmo, então não precisa ficar preocupado com isso. Continuando. Aí temos aqui, ó, também outras situações, tá? Cien, né? Eu não vou falar se, porque a palavra, o ciento, né? Que seria o 100, é ciento. Só que antes de um substantivo fica 100 hombres, 100 mulheres, 100 lindas muchachas. Então, mesmo perdendo, mesmo suprimindo a letra, ainda o sentido é o mesmo, tá? A mesma coisa com qualquer livro, qualquer carpeta. A mesma lógica, tá? Então, nesse caso, entenda que no feminino não perde, mas no masculino perde a letra O aqui, tá? É só para entender que tem a supressão, só isso, tá? Mesma coisa. Gran chico, gran chica, que é o adjetivo grande, tá? Em vez de falar grande chico, é gran chico. Mesma lógica. E esse San, né? San Juan, só muda aqui, que é Santo Domingo, Santo, né? Que não vai ter a mesma lógica aqui. Mas a gente usa aqui o San, em vez de colocar santo, tá? San Juan, San José, aí vai sempre assim nessa lógica, beleza? Para mim, então, agora aqui um pouquinho. O que você vai lembrar dos adjetivos? Eles têm uma função primordial e eles também modificam. Então, fique atento na hora de ler o texto para verificar se não tem um adjetivo que qualifica algo e mexe no sentido. Agora, vamos para os numerais, tá? Ó, numerais é a mesma lógica, a gente vai pegar a mesma perspectiva e os numerais, claro, vão fazer o quê? Vão indicar uma quantidade, uma ordem, igualzinho acontece no português. A mesmíssima coisa, tá? O que é que você vai cuidar aqui comigo? Quando a gente trabalha com os numerais, eles têm algumas características importantes em relação ao sentido. Então, olha comigo na tela, veja lá. No Brasil, o sistema decimal é diferente. Então, olha essa frase aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, olha, claro, né? Isso aqui é a minha conta bancária, tô brincando, nada, tá? Não é não. Tá aqui, ó. Você tem, olha quantos zeros. Em espanhol eu falo 1.000 milhões, tá? Que significa 1 bilhão, tá? Então, 1 bilhão em português significa, em espanhol eu falo 1.000 milhões. Por quê? Porque em espanhol existe a expressão 1 bilhão, mas significa 1 trilhão, tá? Fica meio estranho, né? Então, 1 bilhão em português é uma coisa, em espanhol 1 bilhão é 1 trilhão, tá? 1.000 milhões é 1 quatrilhão. Então, veja só, o mais importante está aqui, talvez, né? Para você entender que esse 1 bilhão aqui é 1 trilhão. E 1 bilhão é 1.000 milhões, tá? Que é o que diferencia. O resto é tudo igual em relação ao português, tá? Aí temos também algumas características importantes, porque os derivados de 20 são todos uma palavra só, tá? Ó, 20... 23, 25, 29, não separa, tá?
E aí nós temos umas outras, né? Algumas palavras que sofrem algumas mudanças, né? Por exemplo, o número 2 é só dos, tá? Dos mujeres, dos hombres, tá? Não tem duas, por exemplo. E algumas formas, igual o 7 e o 9, eles mexem um pouquinho, tá? Ó, 7, 70, 700. 9, 90, 900. Não importa, tá? Mesmo que mude a forma de pronúncia, mas a ideia ainda é a mesma, não muda nada de sentido. Aí temos a conjunção I aqui, que é o som é I, tá? Quando eu vou separar dezena em unidade. Então vamos lá. 165, 105, porque não tem mais dezena em unidade. 10.005, não tem dezena em unidade. Então só vou usar aqui, ó, entre dezena e unidade, tá? Essa é a ideia. E temos mais um exemplo aqui, ó. 41 dias. Em vez de falar unos dias, uno não vai. Eu falo 41 dias, não 41 dias, por exemplo, tá? Aí ele perde, mas por causa, de novo, da parte semântica aqui, tá? Na hora da pronúncia. E as preposições, comigo aqui um pouquinho agora no quadro. Mas até no espanhol. Então, é a mesma lógica, tá? As preposições, elas são conectivos. As preposições vão aparecer da mesma forma. Você pode também entender que existe um valor semântico para isso. A semântica aparece aqui, tá? Da mesma lógica no português, eu tenho as preposições no espanhol do mesmo jeitinho, tá? Então, vá comigo agora à tela. Olha só. As preposições também são invariáveis igualzinho no português, tá? Então, vamos lá. Preposição A. Vamos a Madrid. Então, ó, aqui eu vou até colocar com marca-texto. Vamos a Madrid, tá? Minha preposição aqui que indica o quê? Direção, lugar, modo, finalidade e movimento, tá? Então, entenda a preposição nesse sentido. Está a la izquierda, tá? Então, eu tenho a ideia de direção. Hecho a mano, feito à mão. Llamamos a Maria, chamamos Maria. Vamos a salir por la noche. Conozco a esse escritor, tá? Então, eu tenho essa parte aqui e as traduções estão do ladinho ali. Aí, ante, mesma lógica, tá? Igualzinho no português. Então, vamos lá. Apareceu ante todos, tá? Essa é a ideia. Ante la evidência, me callo. Então, a mesma lógica aqui, tá? Bajo, né? A ideia é de algo inferior, tá? Essa é a lógica aqui. El trabajo lo hizo bajo presión, que é como se fosse no português, sob pressão. Bajo sua orientación, sob sua orientação, tá? Com, aí você tem lá a ideia de companhia, conteúdo, meio, instrumento, maneira. Salimos com Juan, né? O com aqui. Uma mesa com sillas, que é a mesa com cadeiras. Lo hizo com ganas. Você vai perceber que no português, a gente termina as palavras com M, né? No espanhol, as palavras terminam com N, tá? Ela não termina com M. Raramente termina com M. Vamos lá. Contra. Mais um pouquinho aqui. Deixa eu marcar aqui, ó. Então, vamos lá. Comprei los pantalones contra sua vontade. Quer dizer, contra a sua vontade. Preposição de. Maria tiene un corazón de oro. Se sentou de espaldas, de costas. Volvieron de Rio de Janeiro. Ou voltaram do Rio de Janeiro, tá? Aí temos o desde. Vinimos desde la calle Paraná. Aí tem ideia de distância? Hasta la calle Santa Catarina, tá? Aqui. Continuando. Durante. Viajaram durante sus vacaciones, que é a ideia de tempo aqui, tá? Ou época. Preposição em, que aparece aqui também. Lugar, tempo e modo, né? Vivo em Brasil, estamos em verano. Então, temos aqui uma parte também importante nesse sentido. Temos o entre aqui, ó, tá? Mesma coisa. Entre Juan e Maria. Nuestra clase es entre las 6 y las 8. Todos son estudiantes, excepto tú, que é excepto aqui, tá? Também nós temos. Hace e hasta, que são muito parecidos, tá? Mas a ideia é assim, ó. Isso é importante para a sua compreensão de texto, tá? Hacia, deixa eu marcar aqui,
é algo aproximado, tá? Alguma coisa mais vaga. O hasta já é um término, um limite mais específico, tá? Então o sentido muda quando você usa um ou quando você usa outro, ó. Viajé hacia fines de junio. Mais ou menos, que dia, sei lá. Vamos hacia el sur de Espanha, mais ou menos por ali. Agora, llegaré hasta e muito pronto, quer dizer que eu vou chegar rapidinho aí. Vino hasta llegou temprano, até que chegou cedo, tá? Então, é mais definido aqui. Aí tem o incluso, né? Todos vão na classe, incluso eu, quer dizer, inclusive eu, tá? Mediante, lo compraram mediante tarjeta de crédito, que é mediante, né? Por meio de. Temos o para também, igual no português, né? Voy para São Paulo, esto es para mí. O por. La foto está por ahí, lo avisaré por teléfono, fue comprado por ella, salvo, todos tus companheiros foram, salvo Pablo e José, mesma lógica aqui, tá? E temos o segundo e sin, que também você vai encontrar, hazlo según te parezca mejor, segundo, está sem dinheiro, estamos sem ganas de trabalhar, que é a mesma lógica também. E por fim, ó, sobre, aqui, o livro está sobre a mesa, o helicóptero volou sobre minha casa, hablamos sobre as chicas inteligentes, e o tras, né? Tras uma forte tormenta se hallou muito bello el sol, que é depois, algo posterior, tá? Então, o tras tem essa dinâmica aqui. Ufa, para mim agora aqui, o que você percebe? A base que é a mesma, tá? Então, temos aqui classes de palavras, que algumas delas, elas seguem a mesma dinâmica. Então, a ideia é que você entenda que é tudo muito parecido. Tem que entender, na hora de fazer a leitura, perceber que tem substantivo, cada um tem sua função, e no texto, a gente vai ter, claro, um significado contextual.